Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. A paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Mais uma vez, aqui estamos felizes com este material de estudo, de aprendizado e de reflexão que temos ao nosso alcance para nós ganharmos mais compreensão da nossa existência. O livro Filosofia Espírita, ditado pelo espírito Miramês, e psicografia de João Nunes Maia. Miramês comenta questões do Livro dos Espíritos. E então sabemos que o conteúdo é de altíssima relevância para aqueles que querem, que desejam conhecer, aprimorar conhecimentos e melhorar as suas condições psíquicas, espirituais e emocionais. E então, são esses motivos que nós trazemos conosco, juntamente com a alegria de procurar vivenciar os ensinamentos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós aqui estamos representando a Sociedade Espírita Allan Kardec da cidade de Pinhuí, Minas Gerais. Vamos fazer a projeção do material que nós temos arquivado e esperamos que possa ser bem aproveitado por todos nós. E antes nós vamos fazer algum momento de reflexão, de elevação de pensamentos, com muita gratidão a Deus. Senhor, nós estamos iniciando um estudo importante para o nosso aprendizado, o nosso crescimento espiritual. Estamos confiantes na companhia dos nossos mentores, espíritos amigos e anjos guardiães, pedindo a tua bênção, teu amparo, que possamos estar receptivos a estas lições e a tua paz permaneça em nossos corações. Assim seja. Vamos buscar então no Livro dos Espíritos a questão que trata sobre os atributos da divindade, ou melhor, uma das questões, a questão número 10, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta: não. Falta-lhe para isso o sentido. Bastante simples esta questão, fácil para o nosso entendimento. Mas vamos ver o comentário de Miramês, que nos abre
a mente, a percepção, as ideias que ele traz sobre a natureza de Deus. A natureza íntima de Deus escapa aos sentidos humanos em toda a sua trajetória evolutiva. Somente Deus se conhece. E o que não acontece conosco. Nós não nos conhecemos. Os mistérios a desvendar são infinitos em relação à divindade. Na profundidade, ainda desconhecemos a própria matéria que nos serve de veículo e, portanto, estamos longe de conhecer o seu Criador. Parar de estudar a sua personalidade majestosa é desconhecer o valor do progresso, que sempre nos convida a avançar. Porém, dar saltos incompatíveis com as nossas forças é quebrar a tônica da nossa capacidade. Vamos fazer algumas reflexões nesse primeiro parágrafo, porque Miramês ressalta que nós realmente não temos, ainda não desenvolvemos os sentidos para perceber Deus, né? E ele diz aí, nós não conhecemos nem mesmo a nós. Nós ainda temos dificuldade de olhar para nós mesmos, para dentro de nós. E no próprio Livro dos Espíritos existe uma questão que Santo Agostinho trata sobre esse quesito importante para todos nós. Mas, no comentário de Miramês, ele mostra para nós que até mesmo a matéria, que é um veículo que nós utilizamos para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, nós ainda não temos domínio total sobre a matéria, né? E então estamos muito longe de conhecer o Criador. É isso que ele está dizendo para nós? Mas ele então faz um contraponto. Parar de estudar a personalidade de Deus, parar de refletir sobre essa majestosa personalidade que é a fonte de toda a existência, de qualquer existência, é desconhecer o valor do progresso. Está na natureza do homem a busca pelo crescimento, pelo aperfeiçoamento, pela evolução. E então ele mostra para nós, se nós também queremos dar saltos que não estão na nossa capacidade, é uma falta de bom senso, não é? É uma falta de lógica para quem está raciocinando dentro de uma compreensão compatível com a nossa possibilidade de entendimento. Ele diz aí, é incompatível com as forças, é quebrar a tônica da nossa capacidade, né? Então, nós somos capazes,
mais ainda pela nossa imperfeição, pelo nosso apego ao mundo material, nós ainda não temos o sentido desenvolvido para perceber, para compreender Deus, não é? Vamos continuar na leitura. A ansiedade de conhecimento pode nos levar aos extremos. No entanto, o bom senso nos chama a atenção para a harmonia, que deverá nos guiar em todas as sequências evolutivas. Basta, por enquanto, saber que Ele, Deus, existe e aprender algo mais sobre seus atributos, que o tempo, impulsionado pela nossa vontade, dar-nos-á ambiente favorável de sentirmos a divindade em nós, o que já representa um grande avanço na esteira dos evos. Se o homem ainda não se... Se os homens ainda não se libertaram de muitos hábitos extravagantes e vícios perniciosos, como querer conhecer a natureza íntima de Deus, cada vício é uma porta fechada em direção às belezas imortais da alma. Cada hábito inconveniente é uma tranca ajustada à porta, impedindo a inspiração superior de chegar ao coração humano. Olha quanta informação, quantas reflexões nós poderemos tirar dessas palavras de Miramês. A ansiedade, nós já temos aprendido que não é benéfica, né? Especialmente quando nós não temos percepção de que esta ansiedade pode trazer consequências não muito felizes para nós, né? Nos levar aos extremos. No entanto, o bom senso nos chama a atenção. Ele diz aí, a harmonia deverá guiar em todas as sequências evolutivas, para nós saber esperarmos a hora certa de prosseguir na compreensão daquilo que está na nossa capacidade. Agora, o que ele está mostrando para nós? Nós já deveremos nos contentar em procurar conhecer sobre os atributos de Deus, que Allan Kardec trata também desses atributos, que são comentários muito importantes para o nosso conhecimento. Teremos a oportunidade de ver sobre esses atributos. E então ele diz aí, nós temos que esperar que o tempo, impulsionado pela nossa vontade, porque nós não poderemos cruzar os braços e ficar na ociosidade. De acordo com o que nós estamos tendo condições, nós deveremos de buscar essa compreensão desses atributos de Deus, não é? E isso nos dará ambiente favorável de sentirmos. Olha aí, se nós sentirmos a presença de Deus em nós, já representa um grande avanço. Já é uma coisa magnífica para nós. Nós percebemos a força que nos envolve,
a disposição para superarmos os desafios da vida, tudo isso vem de Deus, não é? A compreensão que Deus é todo amor, né? Isso aí faz parte e é muito importante nós refletirmos sobre isso. Continuemos. Se os homens ainda não se libertaram, olha aí, isso também é outra coisa. Os hábitos que nós acumulamos na nossa personalidade, no nosso modo de proceder, os vícios perniciosos, se nós ainda não conseguimos nos libertar disso aí, como é que nós vamos conhecer a natureza íntima de Deus? Pela nossa baixa vibração, pela forma de raciocínio tão rasteira que nós ainda temos, como querer compreender essa natureza íntima de Deus? Né? E ele diz então, cada vício é uma porta fechada. Cada hábito inconveniente é uma tranca ajustada à porta, impedindo a inspiração superior. Então nós temos que procurar nos libertar desses vícios, desses hábitos extravagantes que não nos trazem um ambiente favorável para esta percepção, para esta recepção do plano superior. Continuemos com a leitura. Estamos muito apegados às coisas de criança, pela força do nosso tamanho evolutivo. A mente cresce no ritmo das leis, no ritmo que as leis determinarem, sem com isso perturbar o andamento da ponderação. Não devemos entregar os nossos deveres a Deus. Ele está sempre presente pelos meios que acha conveniente. Entretanto, a nossa parte temos que fazê-la. E ainda mais, aprender a fazê-la bem. Enquanto permanecermos na ignorância, sofreremos as suas consequências. A justiça vibra em toda a criação como agente de Deus. A justiça vibra em toda a criação como agente de Deus, acompanhada pela misericórdia do seu amoroso coração, que bate dentro do infinito no ritmo da luz. É muito gratificante nós refletirmos nessas palavras. Porque justiça, nós temos uma concepção de justiça quando se refere a Deus, uma justiça punitiva, uma justiça que é ríspida, que é muito pesada, e nós estamos vendo aqui que essa justiça de Deus, ela é sempre acompanhada pela misericórdia. Para nós então aprendermos a agradecer a Deus por tudo que a justiça divina tem feito na nossa vida, na nossa existência, né? E então nós poderíamos até lembrar daquele Deus que foi trazido por Moisés, né,
um Deus que punia, que exigia, que mandava, que determinava, e o povo não tinha condições de compreender. Era um povo ainda semi-selvagem, não teria condições de começar a perceber o sentimento do amor, da misericórdia de Deus. Por isso, de acordo com a evolução da humanidade na época, Moisés teve que trazer a figura desse Deus imponente, esse Deus que mostra o que é preciso fazer para conseguir chegar à terra prometida. Não é? Então nós vemos, por exemplo, no Decálogo, como Moisés traz esse Deus que é, até hoje nós temos uma compreensão de um Deus rígido, né? Não terás imagens diante de mim, não adorarás imagens diante de mim, né? Porque o povo naquela época tinha esses costumes, criavam um Deus imaginário e começavam a se dedicar a esses deuses criados pelo próprio homem. E então a personalidade do homem não tinha condições de discernir o que era a realidade e o que era a ilusão. Hoje nós já temos uma compreensão mais avançada. Não é? O nosso raciocínio está mais evoluído. E então nós sabemos que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E é um só. Não existe outros deuses. Não é isso? Mas então, Miramês traz para nós que essa justiça vibra em toda a criação. É maravilhoso nós pensar nisso aí, né? Tudo que foi criado, tudo que foi feito por Deus está vibrando dentro dessa justiça, né? Quando nos faltam sentidos para conhecer alguma coisa, a mais dos nossos conhecimentos, o que fazer? Torna-se necessário estudar na área em que nos compete agir, procurar aprimorar os conhecimentos já adquiridos, fortificar em nossas vidas todas as qualidades nobres que começaram a se despertar em nossos corações. O trabalho é imenso, a lavoura é grande. Sem que saiamos do nosso próprio convívio íntimo, esquecer esse labor é perder os princípios da verdadeira sabedoria. Vamos ainda gastar milhões de anos para conhecermos o começo das lições eternas. Como avançar agora para áreas cujos registros os nossos sentidos não suportam? É isso aí, nós temos uma noção de que realmente o trabalho é imenso, né? O que nós temos ainda que desenvolver em nós mesmos, nós vamos gastar muito tempo para que nós possamos começar a perceber, né, o que a eternidade pode nos oferecer. Essas lições que estão em todos os cantos, por assim dizer. Basta nós termos olhos para ver, né? Se a luz do sol físico para chegar à Terra passa por muitas filtragens
e se divide em raios incontáveis para nos beneficiar a todos, o que dizer da luz do sol espiritual? A razão nos diz que ela tem infinitas modificações para ajudar, servindo de estímulo a todas as vidas. Um detalhe importante, né? Então, se esse sol que nós temos condições de perceber, ele está para chegar até nós, os seus benefícios, os seus raios benéficos, tem que passar por filtragens, porque nós não suportaríamos se não fosse esses filtros, não é? Podemos lembrar da camada de ozônio, que é um dos filtros que passa esses raios solares para que não nos prejudiquem a saúde, não é? E então existem outros, ele está dizendo aí, passa por filtragem, muitas filtragens, né? E compara com o sol espiritual, que podemos fazer uma alusão à luz espiritual, à verdade, né? E então, como é que nós vamos perceber? A razão nos diz que ela tem infinitas modificações para ajudar, servindo de estímulo, né? Então, o bom senso, a lógica, o equilíbrio, a sabedoria divina, tudo isso aí são momentos em que o ser vai aprendendo conforme a necessidade do seu despertar de consciência, né? Essas modificações que existem para nos ajudar, servindo de estímulo, né? Incentivo para nós buscarmos o nosso próprio crescimento moral e espiritual. Toda a verdade é relativa ao ambiente a que deve chegar. Quem conhece as leis naturais que vigoram no mínimo movimento dos átomos, nos mundos que bailam nos espaços, não poderá conhecer essas mesmas leis que regulam a harmonia do próprio corpo ou dos corpos que servem ao espírito para se expressar onde encontra. Procuremos, pela meditação, entender quem nos governa e sejamos obedientes a essa força universal, que tudo se tornará sereno em nosso íntimo e ao nosso redor. Interessante isso aí, né? Olha que observação importante. A verdade é relativa. Isso aí, sempre nós temos nos nossos estudos essa percepção, que tem que ser relativa ao nosso crescimento, ao nosso momento espiritual, né? Quem desconhece as leis naturais que vigoram no mínimo movimento dos átomos, olha aí. Então a ciência já provou esses movimentos dos átomos que bailam nos mundos, né? Nos espaços. Não poderá conhecer essas mesmas leis se nós não conhecemos as coisas mais simples, né? Mais básicas, né? Como é que nós vamos querer compreender aquilo que está longe da nossa capacidade de entendimento? É isso? Ou dos corpos que servem ao espírito para se expressar onde se encontra. Então são reflexões profundas que nós, à medida que vamos entendendo cada
lição, cada oportunidade de crescimento que a providência coloca, especialmente em se tratando de conhecer a nós mesmos, nós vamos tendo maior capacidade de entendimento do avanço espiritual, né? Então ele nos convida, pela meditação, a entender quem nos governa. Procurar entender a justiça, a sabedoria, resignarmos diante dos desígnios de Deus, né? E então se tornará mais sereno o nosso íntimo e ao nosso redor. A nossa busca pela identificação com o nosso Pai, né? Finalizando, se queremos principiar o estudo da natureza íntima de Deus, é necessário termos a pureza de coração, que indica as primeiras letras dessa sabedoria do conhecimento de si mesmo. Os caminhos são infinitos, como infinitos são os nossos destinos ante o Todo-Poderoso, que nos fez por amor. Muito, muito bonita essa mensagem dele aí no final, né? Se nós queremos começar o estudo dessa natureza íntima, é necessário nós termos pureza de coração. É o primeiro passo que nós precisamos de dar. Purificar nossos sentimentos, né? Ele diz aí que as primeiras letras da sabedoria e do conhecimento de si mesmo. Muito boa lição de Miramês. Fica então as reflexões da noite. Nós estamos felizes e agradecidos a todos que nos deram essa assistência, esse apoio nesses momentos, e aproveitando agora para comunicar, neste sábado às 22 horas, teremos o culto do Evangelho no lar, momento em que nós vamos fazer uma pausa no dia a dia para fazermos uma oração, uma meditação, aprendermos com as lições do Evangelho segundo o Espiritismo, lições do nosso benfeitor Emmanuel através das obras de Chico Xavier. São duas obras que nós fazemos a leitura. E no domingo teremos continuação do curso que é o Evangelho Redivivo. Estamos na introdução a esse estudo do Evangelho Redivivo. Então, no domingo, 21 horas, e no sábado, às 22 horas, Evangelho no Lar. Esperamos por vocês. Vamos fazer uma prece finalizando esses momentos, agradecendo a companhia dos mentores, dos anjos guardiães, de nosso Senhor Jesus Cristo. Divino amigo, estamos finalizando o aprendizado desta noite com esta leitura tão importante, com esta lição trazida pelo teu servo, ou melhor, pelos teus servos, Miramês e o nosso querido João Nunes Maia, que lhe serviu de intermediário. Senhor, que a tua bênção, a tua luz esteja com todos nós, que possamos guardar conosco estas lições
e podermos exercitar no nosso dia a dia, para que possamos promover a boa nova onde nós formos chamados, em Teu nome, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. E então, queridos irmãos, queridas irmãs, finalizando mais este estudo, nossa gratidão a todos pela companhia, pelo momento de reflexão e de aprendizado. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.